Saudações à comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, saudações a José Alberto e a todos os irmãos que nos ouvem pela transmissão realizada pela Rádio Transvale FM 107.1. Quero começar lhes perguntando: qual o verdadeiro sentido da vida? Aí a gente pode ter diversas respostas. O sentido da vida pode ser progredir materialmente, conseguir status social, uma boa profissão, conseguirmos ter amigos que conquistamos ao longo da vida, mesa farta, saúde, uma casa boa. Todas essas respostas são válidas, mas mesmo que sejam válidas, ainda estão imbricadas e restritas a uma perspectiva material. A questão não é legar à matéria uma perspectiva de vilã da nossa história, mas é saber que, para além da matéria, podemos ter outros objetivos para as nossas vidas. O objetivo pode ser estar mais feliz, fazer mais bem ao próximo, me sentir realizado interiormente ao identificar os meus defeitos e buscar vencê-los, orientar alguém que está na peleja intelecto-moral e com o que eu já aprendi eu posso repassar com humildade e não repassar um ensinamento com uma ideia de superioridade em relação ao outro. Como evoluir mais, como já estou próximo dos espíritos puros, eu então irei lhe ajudar nessa caminhada. Não, se ensina o outro a progredir moralmente pelo exemplo. Exemplos bons que só quem já atingiu um determinado patamar de bondade pode então ofertar ao outro. Porque isso já vai estar tão natural no seu fazer cotidiano, no seu pensar, no seu sentir, que o seu exemplo também será natural e os outros perceberão que ali sim está um exemplo a seguir, porque aquele que é bom e age no bem tem uma outra atmosfera espiritual e paz interior. Então ali há um sentido, há uma busca na vida que me impele a seguir aquele tipo de exemplo. O exemplo de alguém pleno, feliz, tranquilo, que caminha em paz, com aquela paz que Jesus prometeu que não é a deste mundo e que então me desperta um interesse, mesmo dentro de toda a turbulência, em seguir aquele exemplo de alguém que se mantém em pleno equilíbrio, apesar dos reveses da vida, que são, em verdade, estímulos evolutivos que a divindade nos concede para que não permaneçamos na mesma zona de conforto. Quem permanece em zona de conforto não evolui, ao contrário, estaciona. E ao estacionar, perde a possibilidade de experimentar maiores venturas do ponto de vista moral e espiritual. Quando nós conversamos sobre o verdadeiro sentido da vida, onde mesmo ele está? A resposta às grandes perguntas filosóficas, para onde vamos, de onde viemos, quem somos nós, tem muito a ver com a perspectiva de evolução que a doutrina espírita nos mostra. O espírito, quando ele começa na sua evolução, como Leon Denis nos apresenta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, como princípio inteligente que dimana do Pai Celeste, nós estamos num processo de dormitar no vegetal, nós sonhamos no reino animal e despertamos no hominal, que é o reino em que nós estamos compondo a humanidade, o grupo de homens que está encarnado na Terra. Mas esse conjunto de homens e mulheres encarnados na Terra tem, antes de tudo, uma perspectiva espiritual. Não somos apenas homens e mulheres encarnados. Nós somos espíritos imortais experienciando uma vida humana. Isso faz toda a diferença. Não somos apenas seres que, por uma questão biológica e celular, de repente aparecem no mundo. Nós somos seres espirituais de uma longa caminhada evolutiva
Passamos por todos os reinos conhecidos e existentes neste planeta até que conseguimos chegar à condição humana, que não é a condição máxima de evolução, é a condição máxima de evolução que conhecemos neste orbe, mas que ainda teremos outras muito mais avançadas, tanto do ponto de vista cultural, intelectual e principalmente moral e espiritual. Se pensarmos nessa perspectiva, o verdadeiro sentido da vida é a busca permanente e incessante pela nossa evolução, pelo burilamento do ponto de vista espiritual. Claro, Deus, ao nos conceder a inteligência, nos permitiu tirar da natureza todas as possibilidades que ela pode nos ofertar para o nosso conforto, para a nossa melhoria no campo da saúde com investimento em ciência, em tecnologia, em inovação. Como estamos vendo no momento atual, um grande exemplo, cientistas do mundo inteiro estão centrados na investigação e no descobrimento de uma vacina que seja capaz de gerar imunidade nos nossos corpos físicos para então superarmos a pandemia. É um exemplo mais do que positivo, mas poderia também, como estamos acostumados a ver, uma forma de lidarmos com a natureza pela inteligência que a explore, que a degrade, que desmate as nossas matas e florestas e que a gente perceba que uma mesma inteligência que age para o bem é uma mesma inteligência que também age para o mal. Entendamos aí mal como Kardec bem define junto aos espíritos como o desconhecimento do bem. É o agir por ignorância com compatibilidade com um determinado nível evolutivo. Todo aquele que age no mal distancia-se de Deus. Todo aquele que age no bem aproxima-se cada vez mais do Criador. Numa perspectiva de evolução, que é o verdadeiro sentido da vida, estará mais próximo da plenitude desta ideia do sentido que a vida possui, aquele que cultiva os bens que a ferrugem não destruirá e nem as traças. Se pensamos nessa perspectiva, vamos entender que estaremos mais próximos da ideia do sentido da vida, do seu verdadeiro sentido, se cultivarmos o bem e os valores do ponto de vista espiritual. Quanto mais materializados e próximos do valor do materialismo, do consumismo, da exacerbação dos prazeres, mais distantes desse sentido da vida estaremos e mais esvaziados interiormente nos sentiremos. A sensação de vazio existencial, de falta de rumo, de direção, as ideias melancólicas, depressivas, os comportamentos destrutivos, grosseiros, agressivos, não fraternos, não colaborativos, já nos indicam que o sentido da vida dali está distante, e isso pode explicar determinados comportamentos que apresentamos no dia a dia, na vida social e na vida relacional que estabelecemos com o mundo espiritual. Estarmos mais próximos do verdadeiro sentido da vida, que é evoluir, vai depender de um esforço moral que precisaremos fazer para sairmos dessas cadeias vibratórias que ainda nos deixam jungidos a uma perspectiva material e estacionária que não nos lega a felicidade que tanto buscamos. Então, quanto mais leve é o ar que respiramos, quando saímos de uma zona de imperfeição e inferioridade, maior sentido a vida ganhará. E quando eu falo da vida, eu falo em duas perspectivas. A vida material, que será mais leve, lembremos do fardo, da explicação de Jesus, o jugo será suave, o fardo será leve, assim como a repercussão dessa vida no mundo espiritual. Então eu estarei mais feliz, mais plena, mais satisfeita, porque eu estou me aproximando do verdadeiro sentido da vida, que é como espírito buscar a minha evolução. E como se busca a evolução?
Kardec nos traz na codificação, e os espíritos que o sucederam também nos explicam bem, que a maior chaga da humanidade encontra-se no egoísmo. Egoísmo é simplesmente uma ideia deturpada que nós temos da vida quando nos centramos nos nossos interesses pessoais. Então, primeiro o meu interesse, o interesse daquele pequeno grupo que está ao meu redor, que pode ser a minha família, o meu grupo de amigos, e quanto aos demais, não me importa o que eles estejam passando, contanto que eu garanta todas as necessidades básicas que eu venha a ter junto ao meu grupo restrito. Egoísmo é uma característica de um ego, uma estrutura psíquica que adoeceu. Trazendo para a nossa linguagem espírita, nós temos aí um espírito, uma criatura divina, que em algum momento na rota evolutiva se dispersou e acabou então centralizando todas as perspectivas de vida apenas naquilo que julga como importante para ele. O egoísta então não consegue perceber a dor do outro, ele não consegue ser empático, ele não consegue ser alguém que a bondade é um valor a ser amealhado, ele está centrado no status, no que os outros vão pensar, na ideia de que ele sempre estará acima dos outros, que as suas ideias serão as melhores, que os seus pontos de vista estarão sempre corretos. É alguém que não se percebe como igual ou semelhante aos demais na caminhada evolutiva, tão princípio divino quanto os outros o são. Ele tem uma ideia distorcida de que é especial, de que é melhor que o outro, e isso já denota inferioridade e um adoecimento do ponto de vista da alma. Pessoas que se comportam de modo egoísta, que são ciumentas, agressivas, possessivas, não requerem de nós ódio, mágoa, ressentimento e sim compreensão e muita amorosidade. Não são pessoas que nos ofendem gratuitamente ou que fazem aquilo para nos ofender. São espíritos que evolutivamente conseguiram chegar naquele patamar. Quando olharmos para essas pessoas e até nos reconheçamos nessa condição, tenhamos a misericórdia por elas e o entendimento de que ali há um espírito em evolução e que por mais que vejamos nele no momento atual defeitos, ele será espírito puro. Lembremos da nossa caminhada que é do átomo até o arcanjo. Esse intervalo do átomo até o arcanjo, quem constrói somos nós. Uns de forma mais dolorosa e outros ao captarem o verdadeiro sentido da vida mais rápida e muito menos penosa pelas escolhas que irão fazer. É o livre-arbítrio quem determina para cada um onde iremos chegar, mas principalmente como chegaremos. O destino de todos é igual, perfeição, plenitude e felicidade, mas a escolha da caminhada e da trajetória é particular. Hoje temos todas as condições de avançarmos sem nos violentarmos, que não seremos santos da noite para o dia. Não temos como espíritos uma única vida, temos diversas pelas reencarnações, mas já temos a condição de entender qual é o melhor caminho a seguir e de nos esforçarmos em escolher os melhores. Nós não seremos bondosos em uma só encarnação, não deixaremos de ser consumistas em uma só encarnação, mas a gente pode ir fazendo pequenas mudanças que vão criando uma base, um alicerce forte, a casa construída sobre a rocha, que vão me permitir galgar maiores patamares. E à medida que eu chego nesse, eu me fortaleço para chegar no patamar adiante. E é nessa cadeia sucessiva que vai requerer de mim força de vontade, eu vou avançando cada vez mais, estabelecendo metas possíveis, para que eu não me frustre, eu me sinta incapaz e desista de mim. Na evolução, você não desiste do outro ou determina a meta para o outro. A evolução é individual. Ela vai reverberar no coletivo, mas a evolução não é o outro quem determina. Não é a educação que eu recebo, apesar da influência que exerce,
mas é dentro de mim como ela repercute, como eu aproveito. A educação material, a educação familiar, a educação espiritual que todos nós possuímos, serão elas os determinantes de nossa caminhada evolutiva, atrelada à nossa força de vontade. E o que é mesmo força de vontade? A gente tem duas palavras que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, que são motivação. A motivação é algo interno que o Espírito traz, que um atrator divino lhe impele a seguir. É o mesmo movimento que o girassol faz. O girassol ele vai se movimentando de acordo com a posição do Sol. E nós, como espíritos imortais, nós vamos nos movimentando de acordo com a divindade. Nós nos movemos na direção de Deus. Então, cada um sabe onde está a fonte que consegue lhe manter equilibrado na caminhada espiritual. Se observarmos como é que essa direcionalidade funciona, a cada vez que nós cometemos um ato que nós julgamos que não seja o mais acertado, a nossa consciência nos avisa, dormimos mal, nós não nos sentimos bem no relacionamento com o outro, o nosso coração pulsa de um modo diferente, nos tornamos tristes, deprimidos, antissociais, tristes. Essas indicações nos revelam que estamos ficando distantes de Deus. Mas se estamos satisfeitos com o nosso comportamento, se nos relacionamos bem com o outro, se o nosso coração bate de forma tranquila, se somos cordatos, educados, gentis, acolhedores, se compreendemos o que o outro faz e como ele se comporta, pensa e vê o mundo, aí sim estamos próximos da divindade, porque provavelmente estamos nos mantendo no bem, fazendo a caridade, mantendo hábitos que podem parecer pequenos, mas que são importantes nessa comunhão espiritual com os espíritos bons, que é a leitura salutar, as boas conversas, fazer a oração, cultivar o hábito da meditação, da produção de bons pensamentos, o estudo permanente de uma perspectiva espiritualista e espírita, a comunhão com o nosso próximo. Todos são elementos que nos permitem estar mais próximos de uma ideia de verdadeiro sentido de vida, do que mesmo estou fazendo aqui, qual é a utilidade de estar no mundo, no que eu estou contribuindo e como estou aproveitando a minha atual encarnação para o meu crescimento espiritual. É importante fazer esse tipo de avaliação. Hoje, como eu me situo na vida? Como está a minha relação com o outro? O que estou fazendo com as minhas emoções e com os meus sentimentos? Eu costumo avaliar, analisar. Quando eu sinto ódio, raiva, eu busco a origem desses sentimentos? Será que eu continuo responsabilizando o outro pelas minhas mágoas? Ou eu entendo que não é o outro quem me magoa, mas sim algo no meu mundo interior que foi atingido por não estar educado pela postura, pela palavra ou pelo comportamento do outro? Não é o outro que me fere, é o que há dentro de mim ainda mal resolvido que me torna alguém atacável. Porque quando eu saio do egoísmo e da materialidade, nada vai me atingir. E não me atinge porque eu tenho a compreensão de que ali há um outro espírito labutando por sua evolução espiritual. Quando eu tenho essa compreensão, eu percebo que nada que o outro diz, faz ou pensa é direcionado a mim, mas é a sua manifestação no mundo como espírito. E isso não deve me atingir, porque eu entendo, este irmão está colhendo os frutos de sua própria semeadura. Logo, por aquilo que ele semeou, esse é o modo que ele tem de se portar, de se expressar e de se postar no mundo. Então, eu não legarei maior importância do que de fato tem a tudo que virá dele. Eu devo dar importância ao ensinamento que a divindade me dá. E ela sempre nos coloca no lugar, nas situações e com as pessoas necessárias
a nossa evolução espiritual. Então o outro não é o meu inimigo, o meu adversário e nem o meu ofensor. O outro é um instrumento de evolução que Deus sabe que eu necessito e que atraí por uma lei de afinidade e sintonia e que eu devo então aproveitar com o máximo que me seja possível aquele contato, aquela proximidade, porque é isso que vai me levar a um outro patamar de evolução. E vai chegar um momento em que perceberei e direi. Aí então se explica por que experienciei tal coisa, vivenciei com tal pessoa e estive em tal lugar, circunstância, modo de vida e todas as outras coisas. Tudo na vida tem motivo, tudo tem um para quê, tudo tem uma finalidade. E uma finalidade maior e superior é a evolução espiritual. Estamos encarnados para evoluir. Evoluímos também na condição de espíritos desencarnados, que será a nossa destinação futura, em um tempo que a gente não pode prever, e por isso devemos aproveitar os anos que temos na nossa encarnação. Por isso que quando nos perguntam quantos anos você tem, a gente simplesmente pode responder, ainda não sei. Não sei quanto tempo me resta, quantos anos de vida no corpo ainda terei. E por esse mesmo motivo, eu devo aproveitar a vida ao máximo para evoluir. Ainda achamos que o sentido da vida está: aproveite todos os prazeres que a vida lhe concede, vista as melhores roupas, frequente as melhores rodas sociais, invista em todos os imóveis que você puder, se você tiver essa condição, se não no melhor carro, no melhor celular. Aproveitar a vida ainda nos traz essa ideia, mas aproveitar a vida é: quantos adversários eu tenho e como eu posso reverter essa situação? Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhais com ele. Eu irei me reconciliar com essas pessoas que eu magoei. Mesmo aquelas em que eu tenha tido razão, mas há uma ferida pelo tom de voz que eu não percebi que usei, pela mágoa que causei com a observação que eu achei que fosse ser saudável, mas não fui sensível a ponto de perceber que o outro não estava pronto para ouvir. Ah, mas eu só quis ajudar, mas o outro lhe pediu ajuda? Naquele momento havia maturidade para receber a sua ajuda? Se desculpe, peça perdão, se aproxime, seja humilde para reconhecer que nem sempre você acerta. Jesus nos exemplificou. Jesus não impôs a ninguém um comportamento. Ele apresentou uma proposta de transformação, apresentou o reino dos céus. Nós ainda nos iludimos com esse reino dos céus. É um reino de pompa? É um reino em que irei me vestir de ouro? Não. O reino dos céus está aqui dentro. É um reino que me deixa em paz quando eu converso com o outro, peço perdão. Quando eu digo para o outro, percebi que errei e por isso venho aqui lhe pedir perdão. É quando eu estendo a mão para alguém que está necessitado, não só da caridade material, mas da indulgência, que é aquela caridade que ao perceber o defeito dos outros, não sai por aí divulgando, não aproveita para depreciar a vida do outro e até falir as relações que ele conseguiu construir. Eu consigo então perceber o verdadeiro sentido da vida e conhecer esse reino dos céus quando eu me torno abnegado. Ser abnegado é apaixonar-se não cegamente por uma causa, por uma pessoa, pela natureza, pelos bons propósitos. Abnegar-se, ser abnegado é aquele que se dedica a um propósito sem nenhum tipo de esperança em alguma devolutiva, seja na correspondência dos sentimentos, seja na melhoria de suas condições de vida. Simplesmente faço porque amo. Eu amo o meu trabalho, então eu faço sem necessariamente necessitar de grandes e vultosos salários. Eu faço pelo prazer de servir, de ter um bom produto, de atender bem as pessoas, de saber que aquela finalidade vai fazer bem a alguém. Se eu sou padeiro, eu vou fazer com amor esse pão que vai alimentar uma família.
Se eu sou um engenheiro, eu vou ter todo o zelo com as estruturas para que as pessoas tenham conforto. Se eu sou um gari, eu vou limpar bem essa rua para que as crianças brinquem felizes, para que as famílias respirem um ar mais puro. Se eu sou médico, eu vou amar os meus pacientes, mas amá-los não apenas ali no seu corpo biológico. Eu vou amar nas suas emoções, nas suas frustrações, no sofrimento que ele tem por consequência a família, porque eu sou abnegado ao objetivo que me leva a este trabalho. E o objetivo é simplesmente amá-lo. E quando amo alguma coisa, quando eu amo o Espiritismo, amar não no sentido piegas, mas amar no sentido de que, além de professar, eu faço tudo aquilo que me foi ensinado, eu vou perceber que a vida tem mais sentido, ela tem colorido, ela tem cheiros, ela tem sabores, e eu consigo, neste tempo que ainda tenho e que não posso precisar, transformar a minha vida, e com certeza ela terá mais sentido, e cada vez mais eu vou me acostumando a ser bom. Lembremos de Kardec, a ideia não é ser santo. Claro que os espíritos sabem que ainda não temos a condição de sermos espíritos puros, mas Kardec recomenda agir santamente. Agir santamente é reconhecer o espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. À medida que eu domo as minhas más inclinações, as minhas paixões, os meus vícios, o meu ódio, o meu ciúme, a minha inveja, eu vou conseguindo então me transformar moralmente. Educo as minhas emoções e os meus sentimentos, domar as más inclinações e me transformo moralmente. Evoluo, que é de fato o sentido da vida de todo e qualquer ser divino. Evolução espiritual. E só evolui quem consegue dominar, educar as suas emoções e os seus sentimentos. Esse vai ser livre, porque no momento em que ele consegue perceber que algumas pessoas, circunstâncias, situações e o seu próprio comportamento irão levá-lo à queda, livrai-nos de todo mal. A ideia das tentações, quando percebermos que eles estão ao nosso redor, o mal e as tentações, mudemos de vibração. Se percebo que vou pecar, lembrando que pecar vem do latim peccatus, erro do alvo, se irei errar o alvo, me distancio dessa situação. Eu não preciso ficar ali esperando o momento em que irei cair, em que irei tomar uma queda que pode levar anos para que eu consiga me levantar e me reconstituir. Se eu sinto que algo já está me provocando, me atraindo para a queda, eu vou buscar sair dessa situação. E como é que eu saio das situações de queda? Leitura edificante, oração, realização de evangelho no lar, para que a minha psicosfera seja sempre renovada, para que no meu ambiente, para que no meu lar os espíritos puros ali estejam, os espíritos benevolentes, os espíritos bons, que vão me insuflar permanentemente bons pensamentos, a prática do bem, que também vai atrair energias que vão criar ao redor de mim uma proteção vibracional que não vai me permitir ou vai dificultar muito que eu atenda aos apelos morais, espirituais e emocionais a que estou acostumado. Eu preciso revolver esta terra que acaba me tragando para que eu possa respirar um ar mais puro e me acostume a essa nova atmosfera e vá avançando e convivendo com outros espíritos que irão me proteger de todo mal. E quando eu estiver bem fortalecida e que a tentação aparecer, vai ser muito mais fácil dizer não. E eu vou me educando e me transformando moralmente e vou percebendo que a vida tem sim um outro sentido. Que os valores espirituais são aqueles que poderão me sustentar e me tornar mais forte. Aí eu vou perceber que as dores que o mundo apresenta, elas vão se tornando menores. Elas vão exercer uma menor influência sobre mim,
Não é que eu vá deixar de ser triste, não é que em alguns momentos eu vou precisar de reclusão, de meditação, de estar um pouco mais isolado para refletir sobre a vida, mas eu não vou estar irritado, impaciente, intolerante, agressivo. Eu não vou ser aquele que está constantemente em desequilíbrio. Eu vou ser aquele que, mesmo triste, reflexivo, irei reconhecer que a vida é bela, que vale a pena, que tudo isso vai passar, que a matéria é um momento necessário para a evolução do espírito, que ela não vai determinar a minha condição de imortal, de criatura criada por Deus, para então ser feliz no futuro, onde eu irei encontrar a perfeição. Se eu tenho a noção de que sou espírito imortal e vivo cultivando os valores espirituais, essas questões como doenças não irão me afetar, porque eu sei que eu não sou a matéria, que pode vir sim a sofrer as injunções das doenças. É natural. Com o passar do tempo, as rugas irão aparecer no nosso rosto, a nossa pele vai se tornar mais frágil, e isso tudo não vai me afetar porque eu não sou o corpo. Eu tenho um corpo que temporariamente é o meu templo, é a minha morada, que eu devo cuidar para que ele fique saudável por mais tempo, para que eu possa aproveitar mais tempo a encarnação para evoluir. E não plastificar o meu corpo numa busca incessante por uma juventude que não vai existir. É lei natural. A juventude que eu devo seguir é a juventude da alma, é a juventude dos bons valores, das boas emoções. É belo envelhecer. Significa que eu angariei experiências, significa que hoje eu tenho sentimentos burilados, educados, que eu posso servir de exemplo para os mais jovens pela sabedoria que adquiri, pelas emoções que consegui educar, pelos amigos que fiz. A gente tem uma mania de trazer para a velhice uma ideia de que ela é ruim, de que ela tem limitações, que é o fim da vida. De que vida estamos falando? A vida espiritual é a verdadeira vida. E não maltratarmos as pessoas e os nossos próprios corpos e nossa consciência nos limitando a uma perspectiva espiritual. Se nós conseguirmos ser saudáveis no pensamento e no campo moral, nós conseguiremos sim ter uma velhice boa. Porque se a gente já sabe que é o nosso pensamento que alimenta as nossas células, mente sã, corpo são. Quanto mais saudáveis forem os meus pensamentos e mais positivas as minhas vibrações, mais saudável será o meu corpo e mais dinâmica será a minha energia e a minha possibilidade de me manifestar neste corpo. Esse é o sentido da vida. Não é refletir sobre a perspectiva da matéria. Ela é importante, é um instrumento de evolução, mas não é ela quem me domina. Eu domino a matéria. Eu a disciplino a partir de um disciplinamento espiritual. Quando eu entendo que essa é a ideia de estarmos no mundo, todo o resto perderá importância. Não é que eu não vá me cuidar, que eu não vá ter uma aparência agradável, que eu não consiga me sentir bem com o corpo que possuo, mas é não deixar essa perspectiva me dominar, porque aí sim a vida perderá o sentido, porque eu estarei atrelado às questões do consumo, eu me darei valor pelo que visto, pelo que calço, pelo que aparento, e o meu valor está pelo que eu conquistei moralmente, pelas minhas relações espirituais, sociais. E lembrar, a vida que eu alimento aqui é a vida que eu terei no mundo espiritual. E não é a vida que eu vou ter quando eu chegar lá após o desencarne. Eu já estou no mundo espiritual. Eu sou espírito, eu sou interexistencial. Tanto recebo os pensamentos dos desencarnados e os influencio com os meus, quanto também influencio os encarnados e deles recebo a influência. Então eu não vou para o mundo espiritual, eu já estou nele a partir do que sinto e do que penso. Então observe os seus valores, observe o sentido que você confere à sua vida e você saberá quais são as companhias espirituais que você possui e em que tipo de lugar consciencial você estará após a saída do corpo, porque você já vive neste lugar.
Este lugar é o lugar que a sua consciência se encontra. Do mesmo jeito que as nossas palavras estão cheias daquilo que o nosso coração alimenta, esta morada material que aqui estou hoje, ao se conformar numa morada no mundo espiritual, ela será construída com aquilo que eu tenho na minha casa mental. Se eu tenho amorosidade, generosidade, pensamentos bons valores numa perspectiva espiritual, a minha moradia no mundo espiritual será compatível. Mas se ainda estou respirando os prazeres que a matéria me traz, o consumismo exagerado, uma perspectiva de vida hedonista, eu também saberei a que tipo de morada consciencial eu estarei destinando o meu futuro ao sair do corpo de carne. Pensemos bem e investamos no verdadeiro sentido da vida. Uma outra observação que eu trago para vocês é de uma lei de justiça. Às vezes reclamamos da vida que temos, das situações que vivenciamos, mas fomos nós que as construímos. Senão Deus seria injusto. Nós não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para ser felizes. E se as circunstâncias ainda nos causam algum constrangimento ou não são aquelas que gostaríamos de experimentar, lembremos que fomos nós que construímos essa vida. Então mudemos a rota, mudemos o nosso modo de sentir, invista em autoconhecimento, saiba quem é você e como você se porta no mundo. Lembre-se de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Se reconheça. E ao se reconhecer, ao identificar o que lhe incomoda, é aí que você deve investir para progredir. E quando você progredir naquilo que se constitui em defeito, você perceberá que se tornará mais leve. A vida terá um outro dinamismo, uma outra coloração, mas é preciso se conhecer. Senão iremos repetir as mesmas falhas, os mesmos erros e acharemos que a vida é injusta. Se a gente mantiver uma mesma matriz comportamental, o mundo vai nos devolver com a mesma expectativa que lançamos para ele. Então, se quisermos do mundo respostas distintas, diferentes, teremos que nos comportar de modo diferente. Então, se conheça, se reconheça e modifique, e aí você verá que a vida lhe devolverá outros frutos, porque será compatível com aquilo que você ofertará para o universo. Isso é evoluir, é ser humilde para reconhecer que falha e modifica o seu modo de estar no mundo. Aí você verá que a vida lhe sorrirá, como sempre sorriu. Teimosamente, você não quis perceber ao defender comportamentos que lhe distanciavam de uma lei natural, de uma lei divina, que é a lei do bem e de uma evolução espiritual saudável, que todos nós podemos investir em uma caminhada saudável. Lembre-se de que você nunca está só, porque o que há entre espíritos é solidariedade. O princípio da solidariedade estabelece que aqueles que evoluíram mais buscarão os que ainda estão numa caminhada evolutiva que não conseguiu alcançar o patamar desses espíritos. Percebam que a gente sempre tem ao nosso redor, inclusive convivendo conosco, espíritos que nos estimulam a uma perspectiva evolutiva mais saudável. Nós temos exemplos como do Papa, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tantos espíritos que nós temos aí que nos exemplificam como é que nós devemos nos comportar e que estão sempre a sorrir, estão sempre plenos. Lembro que assisti há poucos dias uma palestra de Divaldo Franco, antes dele se submeter ao procedimento cirúrgico, que foi bem sucedido. Ele então disse que, sorrindo, com um belo sorriso, que a vida dele tem como sentido fazer bem ao outro, que o sentido que a vida dele tem é o sentido atribuído pela doutrina espírita. Sigamos o exemplo de Divaldo, porque se ele encontrou, nós também podemos encontrar. A nossa questão está em querer encontrar o sentido da vida sendo Divaldo Franco. Não! A gente tem que olhar o exemplo dele e encontrar o sentido da vida sendo nós mesmos, com o que nós conseguimos conquistar.
E encontrar o sentido da vida com as nossas conquistas significa ter a dimensão de como estou, mas para onde eu devo ir, onde eu posso chegar. Aí a gente vai experimentar a plenitude, a mesma que Divaldo encontrou nos postulados da doutrina espírita, respeitando os nossos limites, mas não nos conformando com eles. Aí está a diferença. Não é perceber e entender, me reconheço que estou aqui, por isso que não consigo ser mais feliz. Não, estou aqui e agora com todos os ensinamentos que a doutrina me traz, eu vou chegar nesse patamar. E cada vez que a gente evolui, mais feliz e mais pleno e mais sentido a vida tem. E aí eu vou percebendo que as buscas que antes eu estava fazendo numa perspectiva materialista e hedonista, agora eu faço numa perspectiva espiritual, onde os prazeres são perenes, onde as dores não mais chegam com a mesma intensidade que antes, onde eu me tornei mais solidário, mais fraterno, mais colaborativo, porque entendi a dinâmica da vida. Eu sempre terei a ajuda dos espíritos superiores, eu sempre estarei experimentando as circunstâncias necessárias para a minha evolução. Logo, é justo o que eu experimento e é necessário para o meu crescimento. E se assim é, eu vou aproveitar essa oportunidade, enxergando a vida não como madrasta, mas sim a vida como a grande educadora e que só vai me apresentar o que é necessário ao meu crescimento. A vida só tem justiça, beleza e possibilidades de evolução. E não dou sofrimento e inadequação, não estou no lugar certo. Todos estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas, porque todas essas foram atraídas pelas minhas próprias posições no mundo, pelas minhas escolhas, pelo meu livre-arbítrio. E se eu quero então que o meu futuro seja de outro modo, eu vou mudar as minhas escolhas. E aí eu acertarei e serei muito mais feliz. Outra questão que a gente precisa lembrar, que é a reencarnação, o sentido da vida, quando a gente, essa minha vida não é muito boa, eu estou triste, eu não consegui atingir os meus objetivos. Esqueceu que você não terá uma única vida? Se nessa você não está tão satisfeito, ao invés de lamentar, comece a conformar a próxima. Lembre-se, a vida atual é produto do que você semeou no passado. Lembre-se que você é espírito imortal e ao invés de lamentar e sofrer, mude e comece a construir a próxima vida. Não se limite a alguns anos. Se você está pensando assim, está se entregando, você está negando o princípio reencarnacionista de que você é imortal. Está se entregando à tristeza. Está se tornando alguém deprimido. Mude este ânimo. Busque as ferramentas que a doutrina espírita lhe traz e construa a sua encarnação futura. Inclusive, você pode começar a perceber a felicidade já nesta com a mudança íntima. Pense, se a minha vida atual está assim, é porque algo fiz no passado que a conformou desse jeito. E se o que eu anseio é felicidade, é descobrir o sentido da vida, eu vou começar agora a construir a minha vida futura e ao retornar eu serei muito mais pleno. Esse é o pensamento de quem se entende espírita imortal e de quem entendeu a doutrina espírita. A doutrina espírita não é só para a gente se intelectualizar, para a gente achar que já entendeu tudo ou que é o mais sábio de todos. Não! A proposta do espiritismo é a reforma do caráter, é educar os sentimentos e as emoções, é nos tornarmos melhores, crescermos, evoluirmos. Então façamos isso que colheremos os frutos nessa e nas próximas vidas. Um outro ponto de vista que quero trazer para vocês é a vontade, ou a vontade boa, que é aquela alimentada pelos bons comportamentos, pelos bons pensamentos e pelas boas posturas. Não existe mágica. Como eu posso alimentar a minha vontade? Que as pessoas às vezes dizem, nós dizemos, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Você tem uma vontade não alimentada. Como é que eu alimento vontade para me tornar forte? Volto aos mesmos recursos que a doutrina já nos legou.
pensamentos edificantes, boas companhias espirituais e aqui no mundo como encarnados, boas leituras, estudo permanente, prática do Evangelho no lar, leituras saudáveis no dia a dia, podemos recorrer a palestras. Percebam, quando a gente não consegue orar porque está muito desequilibrado, com as emoções em desalinho, pegue um livro de mensagens, busque um Pão Nosso, Filho de Deus, de Joana de Ângeles, esses livretos que todos nós temos, podemos acessar na internet, já podemos ter em casa, a gente vai percebendo que o equilíbrio retorna. Faça Evangelho no lar todas as semanas, porque você vai atrair os espíritos bons que vão lhe ajudar a manter-se em equilíbrio. Busque a oração, vigie os seus pensamentos, não alimente a sua cabeça, a sua mente com pensamentos perversos, ciumentos, possessivos. Você vai atrair espíritos tão viciados quanto e vai potencializar essa cadeia que vai ficar difícil de você se livrar dela. Do mesmo jeito que nós temos os pensamentos viciados, nós podemos ter os pensamentos saudáveis. E a gente já conhece os recursos. Orai e vigiai. Oração a gente conhece. E a vigilância tem todos esses recursos. Leituras, conversas edificantes e por aí vai. Nós já conhecemos os recursos, precisamos utilizá-los mais e com permanência. Não é fazer oração no Evangelho no lar e não orar mais dia nenhum. Não é ler o capítulo de um livro e abandoná-lo. Não é assim. A vontade se alimenta diariamente. Façam isso, exercite e a gente vai sim conseguir. E um vai inspirando o outro, ajudando o outro com o exemplo, com a própria postura, e a gente vai perceber que a evolução ela é individual, mas ela também na convivência se torna coletiva. Daí que vem a solidariedade, esse princípio divino da evolução. E por fim, lhes digo que nenhum de nós evolui sem intervenção do mundo oculto. Agora, a questão do mundo oculto ou do mundo supostamente invisível, porque ele pode ser invisível aos nossos olhos, mas ele é sentido no campo moral e vibracional, vamos investir em que espíritos nós queremos que sejam as nossas companhias e impulsionadores do nosso progresso ou, dependendo da escolha que façamos, da nossa queda. Se elegemos os bons pensamentos, se os nossos atos, se já são, serão fortificados no bem, e se ainda não são, agora eu terei a caridade como mira, a gratidão, a bondade, a abnegação, a piedade, a compaixão. Aí sim, nós conseguiremos ter intervenção do mundo espiritual daqueles que já caminharam, que já evoluíram e que estão só aguardando a nossa disponibilidade para o crescimento. Lembrem-se do que está no Evangelho. Cada vez que um espírito se mostra disposto a evoluir, várias mãos bondosas se estendem em direção a ele. Do mesmo jeito, se queremos ficar estacionários, as mãos compatíveis irão se estender para nós. Já está na hora de dizer não a essas mãos, ou melhor, está na hora de não chamá-las. As mãos que agora nós desejamos que se estendam para nós são as mãos do amor, da generosidade. Demonstrem de coração que vocês desejam evoluir. Mostrem que estão dispostos, que não querem mais manter esse padrão. Agora todos nós queremos crescer, queremos ser indulgentes, bondosos, amorosos. É assim que se faz a revolução espiritual, é assim que se muda o mundo. Quando se encontra o reino dos céus dentro de cada um de nós. E todos somos capazes de fazê-lo. Lembrem-se, somos deuses. Podemos fazer muito mais do que ele, Jesus, fez. Confiemos nele. Ele sabe do nosso potencial divino. Basta agora que a luz se faça pela nossa vontade bem alimentada. Eis o verdadeiro sentido da vida. A busca permanente e incessante por nossa evolução espiritual. Só encontraremos felicidade e plenitude.
Vamos então nessa caminhada juntos. Jesus nos aguarda. Muita paz.